Então, o que a gente tem que pensar? Quando a mulher, por exemplo, ouve falar sobre candidíase, a cândida, ela tá ali. É normal ter a cândida dentro da gente. O problema é quando a gente tem justamente essa proliferação. E isso acontece por conta da disbiose intestinal. A disbiose intestinal, ela se dá quando a gente tem uma proliferação da quantidade de bactérias ruins do nosso intestino frente à quantidade de bactérias boas. Então, ao falar sobre síndrome fúngica, a primeira coisa que a gente tem que pensar é nesse intestino. Tudo começa no intestino e a gente já está aqui há algum tempo falando sobre ele, né? Então, essa síndrome fúngica, ela começa lá no seu intestino. Antes da gente falar, por exemplo, de uma candidíase vaginal, a gente fala o quê? Dessa cândida intestinal. Então, o processo começa no teu intestino. Então, eu preciso fazer o quê? Cuidar dessa microbiota intestinal. É o primeiro passo. E aí, quando eu tenho essa proliferação de bactérias ruins, de fungos, isso gera vários sintomas. Quando o fungo se prolifera, ele vai fazendo com que a gente tenha vários sintomas. É na proliferação dele, que estava ali no seu lugar, em quantidade normal, que os sintomas começam. E é essa junção de vários sintomas que a gente chama de síndrome fúngica. E quais são esses sintomas? Essa é a grande questão que vocês precisam entender hoje. Tem vários sintomas que com certeza vocês sentem que caracterizam uma síndrome fúngica que vocês não fazem ideia. Com certeza. Esses sintomas podem ser aumento da vontade de comer? Pode, principalmente doce. Pri, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É muito comum quem tem síndrome fúngica ter muita vontade de comer doce. E é aquela vontade de comer doce que é o dia inteiro. Isso é muito comum. Quais são os sintomas ligados aí à síndrome fúngica? Eu vou falar para vocês os que eu mais vejo na minha prática clínica. Um deles, bem comum, que ninguém imagina, alteração no ciclo menstrual. Já atendi várias mulheres que sofreram de alteração no ciclo menstrual e quando a gente cuidou dessa síndrome fúngica, tudo normalizou. Então, alteração no ciclo menstrual, os sintomas clássicos da disbiose intestinal, então constipação, gases, diarreia, né? Tudo isso também, todos os sintomas gastrointestinais podem estar ligados à síndrome fúngica. Coceira no corpo, gente, característica muito comum de síndrome fúngica. Aquela coceira que vem do nada e você começa a se coçar e coça cabelo e coça a pele. Muito comum de síndrome fúngica. Essa coceira pode ser na pele, mas tem muita gente que tem coceira no ânus e não entende de onde vem essa coceira. Pode ser, sim, um sintoma de síndrome fúngica. Porque pensa em coceira, a mulher pensa o quê? Candidíase, coceira vaginal. E hoje eu quero justamente te mostrar isso, que os sintomas vão muito além de uma simples, né? Candidíase. Candidíase é algo que a gente precisa fazer uma live só para falar dela. Hoje eu quero te mostrar outros sintomas para além dessa síndrome fúngica que vão além da candidíase. E aí a gente trabalha aqui uma live só de candidíase porque tem muita coisa pra gente falar dela também. E aí na prática, muita doença tópica. Eu lembro que a primeira paciente tem muitos anos isso, que eu atendi, assim, clássica de síndrome fúngica. Gente, ela tinha feridas na pele enormes. Parecia que ela tinha sido mordida por um bicho e eram fungos. A família me procurou falando, eu sei que ela tem fungo e a gente precisa de alguém que saiba tratar fungo. Você sabe? Você pode ajudar a gente? A gente já pesquisou e a gente precisa de quem saiba tratar. Então eram muitas feridas. E aí normalmente o que as pessoas falam? É dermatite, usa o remédio tópico. Mas se você não trata o meio, e o meio vai muito além de só tomar o remédio, só tomar o antifúngico. Eu preciso cuidar dessa microbiota, eu preciso melhorar essa alimentação, porque senão a gente está só apagando o incêndio. Esse é o grande problema. Muitas vezes vocês vão ali ao médico, eu tô com micose, eu tô aqui com candidíase. O que é feito? Vocês usam um remédio e ficam nisso. Só usa o remédio. Então esse é o grande problema. A síndrome fúngica não se resolve só com remédio. A gente precisa cuidar do meio. Esse microfone tá rebelde. A gente precisa cuidar do meio. Vocês estão me ouvindo normal aí, né? Então essa é a grande questão. Cuidar desse meio. Cuidar dessa alimentação. E aí a gente vai falar um pouquinho também sobre isso.
alimentação para síndrome fúngica não é só comer saudável. Tem muita coisa para síndrome fúngica que é completamente diferente, principalmente no tratamento inicial, tá? Outros sintomas de síndrome fúngica: muita alteração de humor. Aquela coisa que do nada teu humor muda, você tá bem, daqui a pouco tá mal, sabe? Muito comum. Já atendi várias mulheres e ajudei várias mulheres a ter melhora no emocional cuidando de síndrome fúngica. Pessoas que estão ali achando, eu tô depressiva, eu tô com uma ansiedade, e era síndrome fúngica. Ia falar disso, Rose, com certeza. Pano branco. Pano branco é um sintoma clássico de síndrome fúngica. Tem muito sintoma de pele, né? Micose, pano branco, desidrose. Vocês já ouviram falar em desidrose? Desidrose é muito característico de síndrome fúngica. Afeta muito a qualidade de vida de quem tem. Outro dia mesmo, conversando com uma amiga, a filha dela, criança, tem desidrose no pé. E aí o pé dela fica em carne viva. E aí na hora eu falei pra ela, isso é fungo. Aí ela falou, que bom que você sabe, porque eu levei ela em vários profissionais e agora tô no 4º profissional pra poder descobrir. Então imaginem uma criança, gente, sem conseguir usar sapato, sem conseguir pisar, morrendo de dor por causa de desidrose, que é um fungo. Então, isso aí, muita mudança de humor. Vamos falar sobre isso tudo. Com certeza tem fungo aí em excesso. Vamos cuidar dessa microbiota intestinal. Então, a ideia hoje aqui é mostrar justamente para vocês que a síndrome fúngica são aqueles sintomas clássicos que incomodam, mas que a gente se acostuma a viver com eles. É o pano branco do verão, é normal. É só passar um antifúngico. Passa um shampoozinho antifúngico e deixa cair na pele. Não é isso. A gente precisa entender o que acontece. Talvez seja isso. Você no verão tem ali uma propensão maior, mas tem alguma coisa que tá mudando e que a gente tem até que dar um reforço. É no verão que você tem mais tendência? Vamos cuidar e mudar alguns hábitos no verão. Pode ser que a tua alimentação também mude no verão. Pode ser que no verão você fique mais estressada, porque isso tudo tá relacionado. Eu preciso cuidar do meio, então eu preciso mudar a tua rotina alimentar, eu preciso cuidar da tua alimentação, eu preciso cuidar dessa microbiota intestinal, então tudo começou lá no teu intestino. Então se você aí tem constipação, tem muitos gases, já identifica que você não tem uma microbiota boa, o cuidado desse intestino é o primeiro ponto. Então, desidrose, micose, tô pensando nas coisas de pele mais comuns, né? Caspa, gente, muito importante falar isso pra vocês, pra mulherada. Se você tem caspa, às vezes, eu fiz uma progressiva, deu mais caspa, ok. Mas se você tem caspa há anos, não necessariamente, é um couro cabeludo que é mais propenso a caspa. Não, isso pode ser um sintoma aí de síndrome fúngica, sim. Então, caspa é algo muito comum. Acne, tem tipos de acne que podem ser síndrome fúngica. Afta recorrente, a própria candidíase, corrimento vaginal. Então, eu já me tratei de síndrome fúngica e fiquei muito melhor, fiquei ótima. E eu tinha muito corrimento, né? Quando eu era mais nova, eu tinha muito corrimento. E eu sempre escutei da ginecologista, é normal, é normal, é normal. Será que realmente é normal? E por que quando eu me tratei de síndrome fúngica, esse corrimento melhorou? Tá vendo como tá tudo ligado? E as pessoas fazem a gente internalizar que aquilo ali é normal e muitas vezes não é tão normal assim? Então é essa atenção, é esse o cuidado que eu quero trazer pra vocês. É esse ensinamento das coisas que parecem normais, mas que não são tão normais assim, que não são comuns e que precisam ser tratadas, que eu quero mostrar pra vocês.